paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Nesta oportunidade estaremos compartilhando convosco mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos começando uma nova revista de lições bíblicas, lições do terceiro trimestre. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato. Durante as 13 lições estaremos estudando sobre a mordomia, palavra esta que vem do grego, e nesta primeira lição traz como temática o que é a mordomia cristã. Então esta é a lição de número 1 deste terceiro trimestre de 2019. A palavra mordomia, fazendo uso da crítica textual, ela traz, que vem do grego, oikonomia, que significa responsabilidade confiada, administração. E nós, antes de adentrarmos a lição, estaremos fazendo uma oração para que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar durante esta preleção. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, queremos agradecer a Ti por mais um dia de vida que Ti tem nos dado nesse dia, este presente maravilhoso que Te concede a cada um de nós. Abençoa, Senhor, o Teu filho, a Tua filha, que estará nos acompanhando durante esta preleção. Senhor Jesus Cristo, que Te possa abençoar os Teus filhos, seus familiares, que Te possa, Senhor, operar o milagre que cada um, Senhor, de nós aguardamos, esperamos, desejamos. Pai querido, também de nossos familiares, e salva todos aqueles que ainda não são salvos. Salva esta nação brasileira, Pai querido, e abençoa, Senhor, usa os atalaias para que possa apregoar o Teu santo evangelho aos corações dos brasileiros. Abençoa as autoridades constituídas, que cada uma das autoridades façam o seu dever de casa, faça, Senhor, justiça, Pai querido, para a glória do Teu nome. Senhor, guarda esta nação de todas as perturbações, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, neste nome de poder, nós oramos a Ti, confiante na Tua resposta, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluias. Nós estaremos, então, fazendo a leitura do texto áureo desta temática. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Lucas capítulo 12, verso 42 e 43. Verdade prática. Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Nós vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está baseada no texto de Lucas capítulo 12, versos 42 a 48. Verso 42. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente,
a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá, mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, será castigado, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. O objetivo geral, mostrar que Deus confiou aos seus filhos a mordomia dos bens espirituais e materiais. Objetivos específicos: apresentar o conceito de mordomo e de mordomia, expor acerca da mordomia espiritual do cristão, explicar a mordomia dos bens materiais. Introdução. Como já dissemos anteriormente, estaremos estudando sobre a mordomia cristã. Isto significa que Deus nos confiou bens espirituais e materiais para que nós possamos administrar segundo a vontade do Senhor nosso Deus. E é muito importante isto, porque as coisas que são necessárias para o ser humano são justamente as coisas relacionadas a espirituais e a materiais. São duas coisas necessárias para o sucesso do ser humano durante o seu tempo de vida que Deus nos concede. Então, vamos estudar com afinco esta temática. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos então já para o tópico de número 1. O item de número 1 para este primeiro tópico, o primeiro tópico, conceitos de mordomia. Item de número 1, mordomo. O que significa mordomo? A palavra vem do latim, que significa o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, ecônomo, segundo o dicionário Aurélio. Na Bíblia, a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras. Nós vemos que este administrador, este mordomo, geralmente ele administra uma propriedade que não lhe pertence. Então veja a responsabilidade deste mordomo. E Deus nos colocou como mordomo, à luz do Novo Testamento, os líderes
espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da igreja. Tiago, por exemplo, ele diz: não quereis ser mestres, pois sofreremos o mais duro juízo. Em Tiago, capítulo 1, nós temos: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Está vendo o tamanho da responsabilidade? E o próprio texto bíblico em classe nos mostra justamente isso, no verso 48. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Está vendo a responsabilidade? Nós vamos agora para o item de número 2, mordomia. Esta palavra, ela aparece 9 vezes no Novo Testamento. Esta palavra, ela significa cargo ou ofício de mordomo, mordomado. E vimos já logo no princípio desta aula uma responsabilidade à pessoa que administra, né? Ou na administração. Uma responsabilidade concedida à administração. Então, mordomia tem estes conceitos. Então, é a administração de bens espirituais e bens materiais. E quantas pessoas perdem o que têm porque não vigiou, não administrou da forma que era para ser ministrado. E é importante nós abrirmos um parênteses aí, que além da pessoa administrar muito bem as coisas, tanto espirituais como materiais, tem que se vigiar nisto. Por quê? Porque nós temos o inimigo de nossas almas, que quer nos causar dano, quer que nós percamos a coroa da vida eterna, e também há sobre a face da terra os ladrões, os salteadores, os enganadores. Então, nós precisamos vigiar nisto. Quantas histórias nós conhecemos baseados em fatos reais de pessoas que foram ludibriadas, enganadas e perderam os seus bens. Então, esta temática serve de um grande alerta para cada um de nós. Nós vamos para o tópico de número 2, que traz a mordomia espiritual do cristão. O item de número 1 deste segundo tópico, a mordomia do amor cristão. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. E nós então precisamos praticar este amor para com Deus e para com o nosso próximo. Jesus ele foi abordado por um doutor da lei que lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu, e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muito bem, isso está registrado em Mateus capítulo 22, verso 35 ao verso 40. Muito bem. No subitem 1.1, amarás o Senhor teu Deus. 22:37. Então veja bem, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você sabe o que significa isso? Será que o nosso coração está realmente voltado para Deus 100%? Será que está faltando um pouco ainda? Então nós temos que renunciarmos a cada dia o nosso querer, a nossa vontade. Temos que renunciar para cumprirmos este mandamento do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, sem parcialidade, de todo o teu coração. E nós precisamos a cada dia crescer nisto, para que cheguemos de fato ao 100% para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para o subitem 1.2. De toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Nós ocupamos o nosso tempo através do nosso raciocínio, através das nossas obras, dos nossos atos. E tudo que nós vamos fazer, nós precisamos passar por uma peneira para que, se tudo que nós vamos fazer é agradável aos olhos do Senhor. A alma relacionada com os nossos sentimentos, a parte sensitiva de nós, será que os nossos sentimentos estão voltados para Deus? Será que nós amamos a Deus de fato sobre todas as coisas? Ou amamos mais os bens materiais, mais as pessoas, mais os seres humanos do que a Deus? Quantas pessoas colocam os bens materiais acima de Deus? Quantas pessoas têm aí os seus ídolos, pessoas famosas, colocam em primeiro lugar na sua vida? Então, a palavra do Senhor nos ensina que devemos amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento. Lembro novamente que a cada dia precisamos progredir nisso, se porventura estamos em falta alguma coisa. Vamos para o subitem 1.3. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 22, verso 38. Então este é o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deixa-me dizer uma coisa para você. As necessidades que você passa, o teu próximo passa. Os sonhos e projetos que você tem de crescer, de se dar bem na vida, o teu próximo também pensa. O teu próximo também deseja. Então,
Nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos querer as coisas somente para nós. Nós não podemos somente nós queremos ajuda, mas nós precisamos também ajudar o próximo. Há muitas pessoas experientes da vida, eles chegam a dizer que se nós temos chegado a algum lugar na sociedade, é porque alguém nos ajudou. É porque Deus levantou alguém para nos ajudar. Então deixa Deus te ajudar também. Vamos deixar Deus nos ajudar a servir outras pessoas. Que Deus possa nos usar para que nós possamos ajudar também outras pessoas. Porque isto também é não somente um amor de palavras, mas um amor de obras para servirmos também ao próximo. O item 1.4, aí você pode perguntar, mas quem é o meu próximo? Quem é? Então essa foi uma grande pergunta que Jesus ele fez ao contar uma parábola, ali do bom samaritano, em Lucas, capítulo de número 10, verso 30 a 37. E esta parábola é muito interessante, que se você examinar alguns textos antes, ou capítulos, você vai ver que Jesus, ele foi rejeitado pelos samaritanos, porque o destino dele era para Jerusalém. Os seus discípulos o antecedeu para preparar um lugar ali para ele, e os samaritanos não quiseram. Os discípulos se revoltaram, ao ponto de querer que o Senhor autorizasse descer fogo do céu para que os consumisse, como fez Elias. Mas Jesus não permitiu. E logo à frente, Jesus conta esta parábola muito conhecida até dos não cristãos. A parábola do bom samaritano, em que passou um homem, descia de Jerusalém para Jericó, e ele foi, no meio do caminho, ele foi apanhado por salteadores que o roubaram, espancaram e deixando quase morto. E passou ali um sacerdote, passou um levita, não socorreram aquele homem. Mas um samaritano, vindo na sua cavalgadura, ele socorreu aquele homem, levando para uma hospedaria, disse ali para o proprietário, olha, deixou um dinheiro com eles e disse, olha, se gastar mais alguma coisa, na volta eu pago. Uma passagem maravilhosa. E é justamente isso que Jesus Cristo, ele fez por nós. Ele nos socorreu. Porque o inimigo de nossas almas, ele causa danos à vida humana. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Tiago, capítulo 2, verso 14 a 17. Nós vamos fazer esta leitura para a glória do nome do Senhor, que diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras?
Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Muito bem. Então veja bem que o que Tiago ele diz. Não adianta eu dizer que tem fé, mas se eu não tiver as obras, há muitas pessoas que necessitam de socorros. E nós também não sabemos o nosso dia de amanhã, porque nós também podemos precisar de alguma coisa. Aliás, nós, da qualidade de ser humano, ou na condição de ser humano, sempre nós vamos necessitar de alguma coisa, nós vamos necessitar que Deus use alguém para nos ajudar. Então que Deus possa usar de misericórdia de nós, nos usar para abençoar alguém e usar alguém para nos abençoar também. Amém? Nós vamos para o item de número 2 deste segundo tópico, a mordomia da fé. A palavra fé, ela vem do grego pistis. Traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Mas é claro, existe aquela passagem clássica que dá uma definição do que é a fé. Isto mesmo, Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Está vendo? Então é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Muito bem. Então essa é uma definição importantíssima para o crente em Cristo Jesus. E que você possa usar o uso desta fé para que você alcance aquilo que você necessita para a tua vida. Que cada um de nós alcancemos para a glória do Senhor. Nós vamos para o item de número 3. A fé como patrimônio espiritual. A fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida do crente. Então a fé é o nosso patrimônio espiritual. E vamos ler então Apocalipse capítulo 3 e o verso de número 11. Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba que para a nossa salvação, nós precisamos cuidar deste patrimônio espiritual. Que, como eu já disse anteriormente, o inimigo de nossas almas, ele quer roubar a coroa da vida eterna que o Senhor Jesus tem dado a cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele teve uma vida totalmente acidentada, mas ele venceu. Ele fora perseguido, fizeram juramento de maldição contra ele,
das pessoas dizerem: nós não vamos nos alimentar até que nós matemos Paulo. Mas o Senhor o guardou. E se aquelas pessoas cumpriram seu voto, morreram de fome. Porque Jesus guardou Paulo. E o Senhor também, Ele nos guarda. Mas nós precisamos vigiar a todo instante, a todo momento. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, nos deixa aqui a sua experiência. Vamos ler este texto. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia por isso. Nós vamos agora para o tópico de número 3, a mordomia dos bens materiais. O cristão e as finanças. Então nós encontramos que o homem, desde o princípio, Deus lhe deu o trabalho. Deus não criou ninguém para ficar ocioso nesta terra. Em Gênesis capítulo 3, verso 19, após a queda do homem, em Gênesis 3, 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então muitos pensam que foi por causa do pecado que Deus criou o trabalho para o homem. Mas não é assim. Em Gênesis capítulo 2 e o verso de número 5, vamos ler o que diz. Está escrito, Gênesis 2:5, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Já tinha o projeto por Deus que o homem, ele lavrasse a terra. Mas por causa do pecado, aí nasceu as pragas na terra. Muito bem. Então, concluindo, Deus preparou o homem para que trabalhasse sobre a terra. Então ele é o mordomo, o administrador de tudo que ele conseguir em decorrência do seu trabalho. Então toda a propriedade que o homem tem, sendo até mesmo através de herança que os nossos pais nos deixam, nós temos que administrar muito bem, porque senão você perde. Porque quanto às coisas espirituais, nós temos o inimigo de nossas almas, e as coisas materiais está cheios de bandidos, de ladrões, de corruptos, de fraudadores que querem ganhar dinheiro fácil. Então nós precisamos vigiar nisso também. Olha, a Bíblia Sagrada fala que o homem é mau. Então, não confie os seus bens, a sua vida espiritual
os seus familiares. Não confie em qualquer pessoa. Então precisa vigiar. Na verdade, nós não podemos confiar em ninguém. Então, você precisa confiar no Senhor. Às vezes, depositamos algum crédito em algumas pessoas, mas, mesmo assim, precisamos vigiar. Amém? Para o tópico seguinte, ou melhor dizendo, nós vamos para o item 2, o cristão e as riquezas. Deus não demoniza a riqueza. Muito importante essa expressão do autor desta lição. Deus não demoniza e nem diviniza a pobreza. Não demoniza a riqueza e nem diviniza a pobreza. E o autor aqui ele ainda ressalta ainda que o cristão não deve recorrer aos meios ou práticas ilícitas de ganhar dinheiro, como o bingo, a rifa, as loterias e outras formas fáceis de buscar riquezas. Provérbios capítulo 28 e o verso 20. Vamos ler o que está escrito. Provérbios 28, 20. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. E é muito importante nós citarmos também a passagem bíblica de 1 Timóteo capítulo 6 e o verso de número 10, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Veja que o verso 11 diz. Então, que coisa maravilhosa. Irmãos, há muitas pessoas que perdem as suas vidas, ou até mesmo seus familiares perdem as suas vidas, por causa de pessoas que resolveram ter uma vida fácil, roubando, enganando para conseguir dinheiro e perdem as suas vidas, e até mesmo seus familiares perdem as suas vidas por causa de alguém. Então não vale a pena correr atrás de dinheiro fácil. Mas Jesus, ele fala uma palavra muito importante em Mateus capítulo 6, verso 20, que diz: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Mateus capítulo 6, verso 20. Então vamos ajuntar tesouro no céu. Nós vamos para o item de número 3, o cristão e a contribuição para a igreja. Na igreja local, há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir para a expansão e manutenção da obra do Senhor. Irmãos, muitas vezes as pessoas vão para a igreja, sentam, tem um banco para ela sentar-se, tem a luz para iluminar o local. Tudo isto gera um custo para a igreja.
E quem deve pagar? Aqueles que fazem parte daquela comunidade. Nós precisamos, e a Bíblia nos dá textos de que forma o cristão deve participar. Malaquias capítulo 3, verso 8 a 12, vai falar dos dízimos e das ofertas alçadas. Então, nós precisamos dizimar, nós precisamos ofertar na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Há muitos que se levantam contra isto, mas se levanta sem fundamento bíblico, porque tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ele fala do dízimo. No Antigo Testamento, temos aí Malaquias capítulo 3, verso 8 a 12. No Novo Testamento, nós encontramos diversas passagens bíblicas que tanto fala do dízimo como das ofertas. Temos Mateus capítulo 23 e o verso de número 23. Nós encontramos em Hebreus capítulo 7 também falando sobre o dízimo e diversas outras passagens bíblicas falando sobre coleta, sobre oferta. Então não tem como cristão se abster disto, porque é a palavra do Senhor quem diz. Muito bem. Nós concluímos então esta temática dizendo que nós somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja, e por que também não dizer para a vida de cada um de nós, individualmente, aquilo que Deus tem nos prosperado, tem nos dado, tem nos concedido para nós e para a nossa família. Que Deus, pela sua infinita bondade, na pessoa de seu Santo Filho Jesus Cristo, possa continuar nos abençoando, nos prosperando, para a honra e a glória do seu nome. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor com todos os irmãos. E não esqueça de dar um like, de subscrever em nosso canal desta plataforma, para a glória do nome do Senhor. Propague, compartilhe esta lição para a glória do nome do Senhor. A paz do Senhor com todos os irmãos, que Jesus recompense a todos. Amém.